Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta terça se encontra lá em Lucas 6, versículos de 12 a 19, que nos diz assim: Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, primeira coisa que tem que chamar a atenção aqui é porque o Evangelho de Lucas ele é famoso por ser o chamado Evangelho da Oração. Lucas sempre costuma colocar episódios que relatem a dinâmica da oração e sempre Jesus costuma rezar diante de alguma coisa muito importante que vai acontecer. Então vamos entender aqui a realidade. Versículo 12 diz que Jesus vai até a montanha. A montanha sempre foi visto como lugar da proximidade com Deus. Isso porque a grande compreensão geográfica da coisa é que Deus habita no céu. E aí a montanha é o local mais alto que eu tenho aqui na nossa terra para se aproximar de Deus. Então Jesus sobe, o que reflete esse desejo pelo contato com Deus, e ele sobe para rezar. Então vem alguma coisa importante que vem aí, né? Ele passa a noite toda em oração a Deus. Quando amanhece, ele chama os seus discípulos e escolhe 12 entre eles. Quero chamar a atenção. Jesus escolhe, a escolha vem de Cristo. Não é por mérito daquele povo, não é por nada específico. É vontade pura de Deus. A mesma coisa acontece também conosco. Muita gente começa a achar que a escolha de Deus ela é via mérito da gente. Ah, Deus escolhe porque a gente é muito inteligente, Deus escolhe porque eu sou mais preparado, Deus escolhe, porque eu sou mais experiente, Deus escolhe porque eu sou o que mais tem tempo. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus escolhe aquele que ele deseja de fato fazer algo. E usando já um pouco da teologia paulina, Deus às vezes escolhe os menores porque confunde os que são grandes. Deus escolhe muitas vezes aquele que ninguém dá nada para assumir um cargo tão importante. Para que de fato ninguém imagine que daquela pessoa tão pequena, daquela pessoa que ninguém dá nada, surge algo tão grande. Aqui aparece o nome dos 12, né? E aí eu quero chamar a atenção para o que acontece depois. Jesus desce da montanha e com eles e acaba parando num lugar plano. Qual é a importância do lugar plano dentro do Evangelho de Lucas? A planície ela sempre tem esse significado, essa simbologia de algo que é infinito, que não tem fim. Então é como se Lucas quisesse deixar muito claro, a missão dos discípulos ela não é limitada, ela não tem um limite, ela não é delimitada por alguma realidade, mas ela é infinita. Então no final das contas, essa missão que eles têm é uma missão grandiosa, de abarcar todo mundo, de abarcar inclusive aqueles que eram pagãos, não apenas ficar limitado ali à nação de Israel. E ali estavam muitos dos seus discípulos e tinha uma grande multidão. É interessante que aparece, Judéia e Jerusalém, uma região de um povo que tem uma crença judaica, mas ao mesmo tempo aparece o povo de Tiro e Sidônia, que é o povo pagão, ou seja, todo o povo que acaba estando ali para poder ouvir o Cristo. Só que eles vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Por quê? Todo mundo buscava tocar Jesus porque dele saiu uma força que acabava curando todo aquele povo. Só quero chamar a atenção para cada um de vocês. Primeira coisa. Jesus automaticamente após chamar, ele envolve os apóstolos numa missão. Jesus poderia ter dito o seguinte, olha, chamei vocês agora vão ficar isolados, se preparando, sem ligação com o povo, sem nada. Mas aqui não, Jesus automaticamente diz assim, venham já comigo, já vou para uma missão aqui, venham comigo aqui agora. É como se Jesus quisesse nos ensinar de modo muito claro,
Essa dinâmica de que se aprende fazendo, se aprende no caminho. E isso a gente tem que colocar na nossa cabeça, a gente também tem que desenvolver isso. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, quando nós olhamos para esse texto, é que o povo vem ali para ouvir e serem curados, mas é muito evidente essa expressão do povo vir ali para ouvir. Porque Jesus nunca apenas só curou, Jesus também falava, porque ele entendia que só a cura pela cura não resolvia. Era preciso ter uma palavra que modificasse, que tocasse o coração do povo. Quero convidar você, amado irmão e irmã, para entender o poder da palavra de Deus. Essa palavra que mexe conosco, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos impele. Precisamos ser homens e mulheres impelidos pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus toque o nosso coração e nos transforme em verdadeiros e autênticos discípulos. E que esse evangelho nesta terça também nos provoque sobre o nosso chamado. Deus nos chama, não importa se eu sei muita coisa, não importa se eu tenho muitos dotes, o que importa é que o chamado vem dele. E você, quando Deus te chama, o que é que você responde? Que Deus te abençoe, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.